LS da História, eu sou o professor Fábio Ribeiro e nessa aula de hoje falaremos sobre a crise do feudalismo. É uma aula mais que especial, complementando a nossa playlist de História Geral, que já está sendo construída aqui no Alicerces da História. A gente vai fazer uma preparação especial para os concursos militares, também para as provas de vestibular e para você que esteja só querendo aprender um pouquinho mais sobre a história. Antes de começar em si, quero fazer um agradecimento especial ao meu grande amigo, grande companheiro da época de faculdade, o Thiago Marques, que me deu esse presente aqui, que é o microfone de lapela. Ele é fundamental. Espero, a primeira vez que a gente está gravando com ele aqui no quadro, espero que ele ajude a nossa melhoria aí no som, para que chegue cada vez melhor o conteúdo para vocês. Valeu, Thiagão. Obrigado mesmo, irmão. Tamo junto. Galera, crise do feudalismo. Vamos chegar pro lado? Tira aquele print esperto que já é praxe aqui do nosso canal. Anota, é importante esses resumos. Sempre digo, quadro com livro, aula com livro é fundamental para qualquer preparação. Galera, é impossível falar em somente uma crise no feudalismo. Na verdade, a expressão crise no feudalismo é uma expressão um pouco equivocada nos termos gerais, porque o que a gente pode destacar é uma série de transformações que o feudalismo passa e que mostram para a gente um modelo diferente do feudalismo clássico que a gente conheceu como aquele modo de produção que está surgindo na Europa, ali no que a gente chama de Alta Idade Média. Então, o que está acontecendo aqui nesse período, basicamente do século X, século XI para frente, é justamente uma série de mudanças dentro da Europa Ocidental que vão fundamentalizar um novo feudalismo. Não uma perda total do que é o feudalismo. A gente não pode falar que o feudalismo ele acaba de vez aqui com a sua crise. Por isso que a expressão crise do feudalismo é uma coisa muito estanque, muito direta, acaba sendo ali um conteúdo até mesmo equivocado. Porque o que está acontecendo, na verdade, é que o feudalismo, da forma como a gente conhece, ele não vai existir mais com aquela mesma cara. Ele vai ser transformado. E eu não posso dizer que o feudalismo acaba no século XV, como a maioria dos autores defendem, grandes historiadores que trabalham com o tema costumam dizer isso, que o feudalismo, na verdade, ele ainda tem resquícios sendo visíveis no século XVIII. Quando a gente for estudar a Revolução Francesa, a gente vai ver que a França pré-revolucionária tem entraves feudais fortíssimos. Então, na verdade, as marcas do feudalismo, elas começam a ser desconstruídas a partir da Baixa Idade Média. Mas isso não quer dizer que o feudalismo já esteja desaparecendo totalmente na Baixa Idade Média. Então, por isso que a maioria dos historiadores costumam dizer que existe uma crise transformadora, ou uma transformação em série no que é o feudalismo aqui na Baixa Idade Média. Então, por isso que está aqui, ó, transformações na ordem feudal. Então, a crise do feudalismo seria melhor compreendida como uma série de transformações que o feudalismo está passando. Cara, tu escreve isso numa prova discursiva, o corretor vai ficar doido contigo, vai ficar arrepiado. Galera, Baixa Idade Média. Essa expressão também é bem problemática. Por exemplo, um livro do Cláudio Vicentino, que é um autor muito cobrado em concursos militares, como a SpaceX, ele costuma dizer que a Baixa Idade Média ainda é no século X, né? O século X tem a transição. A gente vem à Alta Idade Média, chegamos no século X, já partimos ali na metade dele para o que é a Baixa Idade Média. Outros autores vão trabalhar com o século XI sendo o início da Baixa Idade Média. Então, isso é mais uma representação temporal pequena, perto do que a gente pode entender. Então não vai fazer diferença se você adotar. Eu mesmo gosto de adotar os dois, dependendo, né? É uma interpretação livre para isso. Você pode trabalhar com o século X, século XI, como o início da Baixa Idade Média, como o início dessas grandes transformações no feudalismo. Beleza? E aí tem um outro debate que é um pouco mais profundo, dentro inclusive dos meios acadêmicos, que vai mostrar uma outra divisão para esse período de quase 100 anos, que é a Idade Média. Por exemplo, o Hilário Franco Júnior, que é um historiador, autor de livros, enfim, um especialista, um bom historiador para trabalhar esse período, ele vai dizer o seguinte, olha, não existe essa formalização muito estanque, né? Bem marcada ali para a divisão da Idade Média. Não a Alta Idade Média nem Baixa Idade Média. E sim, ele vai trabalhar com 3 períodos. Ele trabalha com a Alta, depois ele trabalha com a Idade Média Central, e depois ele trabalha com a Baixa Idade Média. Isso é só para a gente mostrar como existem diferenciações nisso tudo. Agora, o modelo clássico, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês. A Alta Idade Média começa no século V, vai até o século X, e a Baixa Idade Média começa no século XI, vai até o século XV.
E essa baixa Idade Média traz para a gente transformações profundas na ordem feudal. Geralmente, os historiadores destacam 5 grandes transformações que o feudalismo acaba sofrendo durante a Baixa Idade Média. E essas 5 grandes transformações você tem que entender muito bem para entender o que é essa grande marca do século XI ao século XV. Beleza? Vamos lá, galera. Direto ao ponto. Primeiro grande destaque, o estrangulamento econômico, que vai gerar uma série de fomes na estrutura do feudalismo. Então, nesse momento, na Europa Ocidental, existia uma série de fomes, quase que constantes. Claro que não era uma fome ininterrupta, mas períodos longos de fome eram comuns dentro da estrutura do feudalismo. Por que tudo isso começa a acontecer? A gente vai entender agora. E você sabe, né? Fome é um grande potencializador de revolta e de transformação. Show? Primeira grande coisa, um aumento populacional. O feudalismo ele vai passar por um grande aumento populacional, o que a gente chama de crescimento demográfico, aparece muito em livros e obras. O que é esse aumento populacional? O que ocasiona esse aumento populacional? Principalmente alguns fatores ligados à estabilização do sistema feudal. O sistema feudal ele está mais estável, estão ocorrendo menos invasões. O fim das invasões, o fim de guerras, o fim de grandes conflitos vai fazer com que as pessoas vivam mais tempo. E pessoas que vivem mais tempo se reproduzem mais num contexto onde os métodos contraceptivos não eram incentivados. A gente tem um caráter religioso muito forte. E aí a gente vai ter cada vez mais gente nascendo. Fora que períodos de estabilidade, galera, você se sente mais seguro para ter seu filho. Muita gente pensa hoje, olha, eu não quero ter meu filho agora, pensou essa violência, esse perigo, falta de emprego, economia ruim. Quando nós temos um momento de instabilidade na estrutura, a galera pensa, não, vou ter mais filho, aqui vai, e tudo isso vai crescendo de forma muito ativa. Esse aumento populacional é uma marca do feudalismo. E o feudalismo não está preparado para um aumento populacional tão grande assim. Uma coisa que ajuda no aumento populacional é o menor número de mortes, tanto em guerra, mas também por melhoria contra pestes. As pestes são comuns nesse período aqui da história. Inclusive hoje é muito comum doença que vá matando grande parte da população. A gente está vivenciando uma, infelizmente. Mas nesse período aqui, essas pestes que aconteciam quase que cotidianamente, eram muito fortes e derrubavam grande parte da população. O crescimento demográfico ficava afetado por isso. Mas num contexto onde nós temos a estabilização de guerras, nós temos também a estabilização de pestes. E isso vai fazer com que a galera continue vivendo mais tempo. Um outro ponto interessante é que a alimentação melhora. Quando o feudo está com uma capacidade produtiva bem interessante, nós temos uma capacidade de alimentação da população muito boa. Então, essa capacidade de aumento da população está ligada também a um equilíbrio entre a oferta de alimentos e a oferta dessas bocas, né? Comida boca. Só que tem uma coisa, vai chegar um momento em que esse crescimento de produtividade não vai conseguir acompanhar o crescimento populacional. E aí é que o feudalismo começa a tropeçar nas próprias pernas. Por quê? Nós temos uma população que cresce e cresce bastante, mas uma produção agrícola que ainda está estagnada, que ainda é permeada por características atrasadas. Isso vai fazer com que aqui no feudalismo ocorra essa série de fomes. E essas fomes acabam sendo muito marcantes. Consequências desse aumento populacional desenfreado e da não capacidade de alimentação para essa galera. Grandes consequências são as tentativas de modificar a produção. Nós temos ali o surgimento de novas técnicas de plantio, que vão ser efetivas. Mas isso é mais uma consequência a médio e longo prazo. Porque não vai ser fácil para de uma hora para outra construir uma melhoria ali no meu campo agrícola. Então o que vai ser feito imediatamente já a partir desse aumento populacional? O esvaziamento do feudo. O senhor feudal vai começar a perceber que se ele mantiver aquele número de pessoas vivendo ali no seu feudo, ele vai arrumar um problema. Então ele pega o servo que é preso à terra e que tem uma série de dívidas com ele e vai fazer assim, ó, servo, se adianta, filho. O servo vai ser incentivado a deixar o feudo. E quando o servo é incentivado a deixar o feudo, ele não vai para outro feudo, porque o outro feudo está passando pela mesma coisa que você aqui nesse feudo. Então o servo ele vai começar a ocupar territórios que estavam esvaziadíssimos desde o início do feudalismo, que são as cidades. As cidades não morreram, elas simplesmente ficaram praticamente inabitadas ou pouquíssimo utilizadas nesse contexto do feudalismo. Então, cada vez mais os
ex-habitantes de feudos vão ocupando essas cidades. Outra coisa interessante é, sim, um acontecimento muito marcante, que é a expulsão também de nobres dos feudos. Como é que os nobres perdiam o contato ali com os feudos? Através do direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? Se o senhor feudal morre, só o seu filho primogênito, né, tem direito, seu filho mais velho tem direito ali a ocupar o antigo poder do seu pai. E os filhos mais novos, eles são colocados para fora, ou entram em briga ali com o irmão, ficam numa questão ou outra, mas a maioria acaba tendo que procurar outro local também. Então nós temos uma característica natural dentro do feudalismo, que é a partir do aumento populacional, nós temos o esvaziamento dos feudos. E aí vem, galera, de forma muito profunda, inclusive atendendo a esses anseios, o movimento cruzadista. A gente tem um vídeo aqui no canal para falar sobre as cruzadas. Vou deixar no cardzinho, sempre esqueça, vou deixar no cardzinho. O que as cruzadas trazem para a gente de interessante? As cruzadas, elas têm grandes interesses. A gente destaca 3 grandes interesses aqui nesse momento. O interesse religioso, a reconquista de Jerusalém, tomada ali pelos turcos seljúcidas, né? Ali com uma marca fundamental de domínio sobre Jerusalém, um território considerado sagrado para grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E aí os cristãos católicos aqui querem dominar Jerusalém. Temos ali a ideia de projetar uma força também lá no Oriente, tentativa inclusive de ter, quem sabe, talvez reunificar as religiões cristãs. Tinha acontecido ali em 1054 a cisma do Oriente. Essa cisma do Oriente dividiu a Igreja Católica. Quem sabe, com o movimento cruzadista, eu tenho contato com esse leste europeu e com o Oriente Médio, com a Ásia, eu consigo ali reocupar essas estruturas. Mas também nós temos o interesse religioso ligado à pena dos servos. Como assim a pena? A penitência dos servos. A gente tem a promessa da indulgência plena, né? A indulgência plena ela é fundamental para esse contexto. É um caráter que vai dizer para o servo assim: olha, servo, você pecou a vida inteira, porque você não participa aqui também das cruzadas, e você vai conseguir um salvamento, uma salvação muito forte e muito grandiosa, plena, a indulgência plena ao final ali desse processo cruzadista. Ainda temos também a questão territorial, porque muitos nobres expulsos dos feudos e até mesmo servos expulsos dos feudos vão acabar buscando territórios em outros espaços, ou seja, novas terras em meio à escassez territorial que o feudalismo está passando nessa Europa ocidental, beleza? E o caráter comercial das cruzadas? O caráter comercial das cruzadas também é muito evidenciado, principalmente a partir da criação de novas rotas de comércio, da criação de novas cidades. Como esquecer a quarta cruzada, que é uma cruzada liderada por Veneza, que vai desviar sua rota e não vai para Jerusalém, vai para Constantinopla. Eles chegam ali a ficar quase 60 anos em Constantinopla, entre 1204 e 1261. Nós temos a formação do Império Latino ali em Constantinopla, que é a galera ali de mercadores. É uma chamada cruzada comercial. Então, a gente está falando aqui de 2 aspectos importantes. Primeiro, o aumento populacional que quebra a estrutura do feudo. Segundo, as cruzadas vão começar a quebrar também a estrutura do feudo, porque o feudo ele é estagnado, autossuficiente, subsistência. As cruzadas vão levar, através do caráter religioso, que é o principal, mas também, como esquecer, né, o concílio de Clermont-Ferrand, que é lá com o Papa Urbano II, que dá o início a esse movimento cruzadista, mas o interesse religioso ele também era o interesse territorial e comercial. E isso vai movimentando, abrindo rotas profundas. Se quiser saber um pouquinho mais sobre as cruzadas, joga aqui no cardzinho e você acha um vídeo que eu gravei sobre elas, beleza? Uma outra marca que também tem vídeo aqui no canal é a do Renascimento Comercial e Urbano. O Renascimento Comercial e Urbano balança a estrutura do feudo. Eu não falei para vocês que aqui, depois desse estruturamento econômico, esse aumento populacional, algumas técnicas novas foram aplicadas na produção? Sim, essas técnicas, junto com o esvaziamento de grande parcela da população desses feudos, vai acabar fazendo com que a produtividade volte a crescer. E aí vai sobrar um pouquinho de excedente. E esse excedente vai começar a ser estimulado para que ele seja vendido em outros locais. Mas não só isso. O que a gente tem é que o fortalecimento dos burgos, que são essas cidades abandonadas, muradas, né? Cidades muradas, protegidas ali contra invasões, que estavam abandonadas ali no início do feudalismo, começaram a ser ocupadas pelos processos de constante esvaziamento dos feudos, vão começar a ser cada vez mais importantes através da construção comercial.
Porque as cruzadas abrem rotas. A abertura de rotas permite a abertura de produtos que vão e voltam, principalmente as especiarias. E aí a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma marca de fortalecimento dos burgos. Mais tarde a gente vai perceber que quem vive no burgo agora é uma nova classe social. Quem vive no burgo é o burguês, é a burguesia. Então a gente vai começar a perceber isso. Percebendo a dinâmica desse renascimento comercial e urbano, vai começar a ter gente que vai vender dinheiro. Vender dinheiro? O camarada tem ali uma série de moedas, ele vai começar a fazer empréstimos de moedas para que haja uma circulação cada vez maior de produtos, porque havia uma necessidade muito grande pelas moedas, porque o camarada que saía da Europa e ia até o Oriente Médio para trocar alguma coisa por lá, ele não era muito bem aceito, porque as trocas eram muito comuns naquele modelo feudal bem estruturado. Agora, indo lá do outro lado para trocar alguma coisa, não dava muito certo. Ele precisava de moeda. Então, essa questão da moeda é cada vez mais forte. A usura é o juros, né? É o lucro que vem dos juros cobrados pelo empréstimo de alguma coisa. No caso, dinheiro propriamente dito, né? Ou títulos, né? De alguma coisa. Nós temos também, dentro desse contexto do renascimento comercial urbano, as cartas de franquia, que são documentos que asseguram a liberdade dos burgos e que vêm graças à origem do movimento comunal. Esse movimento comunal é um movimento em que os burgos vão procurar uma maior autonomia frente a nobres, né? Junto, inclusive, a alguns nobres, como, por exemplo, reis, que voltam a ter um papel mais ativo, já que eles foram esvaziados durante o feudalismo. A gente tem essa marca bem importante aqui. Então, usura, carta de franquia, movimento comunal, e é muito importante esse contexto. Se você quiser saber melhor, vai aqui no videozinho que eu explico com mais profundidade. Feiras, corporações de ofício e Hansas, outras marcas interessantes desse renascimento comercial urbano. As feiras são rotas comerciais, existiam ali os nós dos trânsitos, né? Nós de trânsito, que são os encontramentos comerciais muito efetivos e muito importantes aqui nesse contexto. São regiões onde há um contato comercial forte, então as feiras vão dar origem cada vez maior à circulação de produtos, as pessoas vão procurar as feiras para comercializar. Corporações de ofício, que são uniões de artesãos em busca da melhoria da qualidade da produção de maior valor agregado, e as Hansas ou ligas são, na verdade, uniões de mercadores. Então nós temos uniões de artesãos, uniões de mercadores. Tudo isso está modificando, está reestruturando, está mudando a forma como o feudalismo é visto até então. Então aqui nós já apresentamos 3 grandes pontos. Vamos conhecer mais. Olha aqui a burguesia. A burguesia cada vez mais se fortalece nesse contexto. Por que a burguesia se fortalece nesse contexto? Porque ela é uma classe social diferente, ela é uma classe social que precisa da liberdade para ganhar dinheiro. E se ela precisa da liberdade para sobreviver, para ganhar dinheiro, ela vai cada vez mais ganhando força e estimulando, num processo mútuo, a liberdade. Isso é interessantíssimo. A gente diz que ela é uma classe social livre. E por que eu falo que ela busca a centralização? Ao contrário do feudalismo, que era descentralizado. Por que a burguesia busca a centralização? Porque para a burguesia, para os negócios darem mais certo, ela precisa fundamentalmente de uma estrutura centralizada. Ela precisa de segurança nas rotas comerciais. Ela precisa de uma mesma moeda circulando sobre o mesmo território. Ela precisa de uma série de impostos bem definidos. Ela precisa de alguém forte, na figura de um rei melhor ainda, alguém forte, que consiga, junto com ela, proteger os seus negócios. Então, se ela precisa de centralização para os seus negócios funcionarem melhor, a gente tem uma classe social importante agora, nesse contexto da Baixa Idade Média, que vai se opor aos valores do feudalismo. Então, nós temos a burguesia, que é naturalmente oposta por sua própria natureza, né? Por isso, naturalmente, oposta aos valores feudais. Beleza? Show? E as revoltas populares? As revoltas populares acabam dando o passo final ali para o que é esse processo de revoltas, esse processo de transformações. As revoltas, elas são camponesas, mas também urbanas, e a gente vai falar mais delas quando falar agora sobre a grande crise do século XIV. Geralmente você encontra em livros didáticos, em apostilas, isso é muito comum, a crise do século XIV como uma crise fundamental na estrutura feudal. E é, sem dúvida nenhuma, uma grande crise que a gente tem na Europa Ocidental a partir do século XIV.
num momento onde as coisas no feudalismo estavam mais ou menos se organizando novamente. Depois desse péssimo momento de estrangulamento econômico, nós tivemos ali uma pequena melhoria, muita coisa foi começando a se aplicar, o feudalismo começou a perder alguns dos seus braços, mas não estava em crise total. Vem o século XIV, e o século XIV é um século marcado pela crise, pelo problema, pela confusão. O que está acontecendo no século XIV? Primeiro, o grande processo, conhecido como Grande Fome. Entre 1315 e 1317, muita gente mesmo passa fome na Europa. E isso é principalmente ocasionado, segundo os historiadores, por modificações ambientais. A gente já tinha melhorias no campo. O campo já estava sobrevivendo a partir de melhorias estruturais na produção agrícola. Só que o movimento constante de abertura de áreas agricultáveis, com um processo conhecido como arroteamento dos campos. O que é o arroteamento dos campos? É o corte com o machado de florestas e a drenagem de pântanos, né? Vamos fazer ali o aterramento de alguma região para ampliar a área agricultável. Isso foi extremamente prejudicial. Ao longo prazo, quem diria? Quem diria que destruir o meio ambiente ia dar impacto na gente, hein? Quem diria? Se não fosse a história, eu nunca ia saber. Galera, é claro que isso vai acontecer. As mudanças dentro da forma como o clima se desenvolvia vão gerar chuvas torrenciais na Europa. Chuvas torrenciais. E isso vai fazer com que grande parte da produção seja perdida. E tem relatos também de outras partes da Europa onde falta chuva. Então, se chove demais numa parte, falta na outra. Isso é péssimo para a produção de todas as formas. E aqui, essa grande fome é uma primeira grande marca do século XIV. O século XIV já começa com uma grande fome. Uma outra marca fundamental nesse processo é a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que vai durar, na verdade, 116 anos, vai acontecer entre Inglaterra e França. O rei Carlos IV da França morre. Quando ele morre, nós temos uma briga entre ele, que era da dinastia Capetinga, nós temos uma briga, e na verdade um primeiro acordo ali, né, bem marcado, entre o Filipe VI, né, que é o da dinastia Valois, e o rei inglês, que é o Eduardo III. Nós temos um primeiro acordo ali bem fundamentado e tal, as coisas começam a meio que se naturalizar, com o Filipe VI chegando ao poder, só que a Inglaterra queria exercer domínio sobre parte do território francês. Havia uma briga muito efetiva por uma região chamada Flandres, que era uma região que vinha crescendo por conta do renascimento comercial urbano, que era muito forte no comércio, muito forte em caráter de propagação de riquezas, e essa região é o estopim para que volte a ter briga, confronto pela posse desse trono. Tem uma questão também da hereditariedade, o Eduardo III tem um parentesco, enfim, é um conflito complexo que vai durar 116 anos, claro que não é de forma ininterrupta, nós temos momentos de conflitos, e esses momentos de conflitos modificam muito o cenário na Europa. A França e a Inglaterra entram em conflito de forma muito profunda, muitas mortes, muita gente envolvida, a figura de Joana d'Arc trazendo moral para os campos de batalha e colocando de novo a França na guerra, né? Colocando de novo a França, que começou perdendo a guerra, foi fundamental. Ao fim, infelizmente, ela vai, inclusive, para a fogueira pelos próprios franceses, acusada de traição, mas ela acabou virando uma figura muito mitológica, símbolo de um nacionalismo na França. E nós temos essa Guerra dos 100 Anos como uma guerra que aprofunda problemas econômicos, sociais e políticos dentro da Europa, principalmente entre Inglaterra e França, claro. Professor, quem ganha a guerra? Geralmente a gente diz que a França ganhou, mas talvez não seja a melhor expressão, porque essa ideia da guerra ser vencida pela Inglaterra, pela França, é um pouco de exagero, porque na verdade a Inglaterra começa a vencer, depois a França volta a vencer e meio que rola um empate técnico, mas pelo fato da França ter vencido por último, a gente diz que a França venceu e saiu com mais moral, e é verdade. A França sai com muito mais moral da Guerra dos 100 Anos. Já a Inglaterra vai ver uma guerra civil duríssima, a Guerra das Duas Rosas, que a gente vai falar no próximo vídeo. A Guerra das Duas Rosas, que vai aprofundar problemas profundos, fortes ali na Inglaterra. Beleza? E aproveitando esse contexto da Guerra dos 100 Anos, vão surgir revoltas populares. Tirando a de Siompe, essas duas, Jaquerie e o Tyler, são fundamentais para entender como o contexto da Guerra dos 100 Anos gerou revoltas populares.
os camponeses são os primeiros a sofrer, e é um processo interessante, porque desde aqui no momento de estrangulamento econômico, quando a economia começava a ir bem, o servo ou era expulso do feudo ou cobrava-se mais imposto. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Para quem ficava tem mais imposto, tem mais trabalho, e para quem sai, e para quem não fica, tem a expulsão. Então aqui nós temos um momento de guerra onde os camponeses vão sofrer muito. Então aqui na França, né, uma série de revoltas camponesas conhecida como a Jacquerie. Aqui acontece na Itália um movimento de artesãos profundo, né, que é a revolta de Sion, em 1378. E a Wall Tyler, que é uma revolta, né, junto com John Ball, que é uma revolta fortíssima ali no século XIV na Inglaterra. Então, tanto a França quanto a Inglaterra vêm acontecimentos ligados à Guerra dos 100 Anos. E as revoltas não são incomuns, tá? Elas são muito comuns, são muito profundas, fortes nesse cenário. Nós temos, por exemplo, revoltas em Flandres, nós temos revoltas de artesãos em Florença, nós temos revoltas, a gente diz que são revoltas populares, muita gente costuma dizer revoltas camponesas. Sim, o campo foi o principal ponto para as revoltas, mas muita coisa estava acontecendo nessas recém-criadas cidades. Tá? Isso é bem interessante também. Principalmente jornaleiros. Jornaleiros é aquela galera que trabalha por jornada de trabalho, geralmente ligada a uma produção da corporação de ofício. Beleza? Então, acontecia muito isso, artesãos em geral. E a peste negra, tão falada na literatura, tem filme, tem livro, tem charge, tem tudo que a gente possa falar sobre a peste negra, que vai gerar uma grande devastação. Os números não são exatos, mas em geral costuma-se dizer que 40% da população europeia morre. É uma doença que, como eu falei, as pestes não são incomuns. Essa peste propriamente é gerada por uma bactéria que era transmitida principalmente por pulgas que viviam em roedores. Poderia ser lebre, coelho, esquilo, mas era principalmente rato. E as cidades recém-criadas, revalidadas, melhor dizendo, elas eram um ponto crucial para ratos. E essa pulga dentro do rato, ela poderia picar também, né, e contaminar um humano. E o humano, depois de um certo grau de contaminação, ele também poderia passar essa doença. Geralmente, eu não sou especialista em nada nisso, mas geralmente os especialistas costumam dizer que existiam 3 tipos de peste ligada a isso que a gente conhece como peste negra. Né? Nós temos uma peste chamada peste bubônica, porque gera bubões no corpo das pessoas, tamanho de um limão, né? Aqueles bubões que iam ali, ó, ficando rosados, bem lisos, né, brilhantes, né, e geralmente eles estouravam para dentro e era uma hemorragia fortíssima, a chance de morte era muito grande, né, a probabilidade de morte era muito grande. Nós tínhamos também uma peste que era septicêmica, que estava ligada ali ao sistema circulatório, né, enfim, e tínhamos também a peste pulmonar, né, que estava ligada, né, à questão ali essa sim poderia se proferir por um tossir, enfim. As técnicas medicinais eram frágeis para a época e a gente fala muito dessa peste negra aqui do século XIV, é uma doença que vem da Ásia, que entra na Europa, segundo os principais livros, pela Itália e que se desenvolve com muita força e que é difícil parar porque nós temos técnicas ruins, né, medicinais, nós temos hospitais, temos cuidados médicos, mas ainda é muito atrasado, não se conhece, por exemplo, micro-organismos, não se fala, por exemplo, em antibióticos. Antibióticos é século XX, né, gente? Então, assim, as pestes ainda continuam acontecendo hoje, mas hoje nós temos antibióticos que combatem essas bactérias e tudo isso fica muito mais tranquilo. Nós tivemos também um outro movimento de peste no século XVII, e aí no século XVII é que surgem aquelas figuras capa preta, né, bico de madeira, já viram óculos de vidro? Aquilo ali é do século XVII, não é do século XV, não é do século XIV, mas é num contexto de peste também na Inglaterra, uma peste em Londres, enfim. Ou seja, temos também uma outra peste na China no século XIX, que também é pouco lembrada, ou seja, essas pestes são muito comuns e muito fortes. Isso ajuda não só a devastar economicamente a população, a estrutura, não ajuda somente a destruir a população que poderia trabalhar e viver ali, isso, claro, além da perda de vidas, mas também acaba minando uma das bases estruturais, no sentido geral, do que é o feudalismo, que é a religião. Você chega para a Igreja Católica e pergunta: Igreja, o que causou aí essa peste? E a Igreja não sabe responder. A Igreja não sabe responder o que causou a peste. Ela vai dizer que foi um pecado, primeiramente, tem muito caso de perseguição contra grupos
minoritários, principalmente judeus, né? Nós temos um cenário forte de perseguição. Em geral, quando ocorrem crises, acontece muita perseguição a determinados grupos que são culpabilizados. A igreja diz primeiramente que é uma culpa, porque olha, estamos gerando muita usura, muito comércio, Deus não quer isso, né? Logo em seguida tem uma metáfora que diz que isso vem do cheiro, né? O cheiro ruim faz mal, mas isso também não é algo que se prove. E imagine você que sempre frequentou a igreja, tem uma fé muito grande e de repente você tem uma doença. E a igreja, que sempre se acostumou a controlar mentes e corações, ela não consegue te explicar por que aquela doença levou o seu familiar embora, ou o que é essa doença. Então você, aos poucos, junto com grande parte da população, vai perdendo, né? Vai perdendo a crença na igreja. E da onde vem a cura? O que ajuda a resolver aqui muitas coisas? Essa tese, né, de que o cheiro transmitia a doença é interessante, porque muita gente... não é o cheiro que transmitia a doença, mas o fato de ter cheiro significa pouca higiene. E a pouca higiene prolifera a doença. Então, a galera com medo desse cheiro transmitir doença acabava eliminando o foco onde tinha cheiro. Isso era interessante, porque aí indiretamente ajudava no combate. Um outro ponto interessante é porque a cura, né, as técnicas para tratar essa doença vêm principalmente dos árabes. Né? Os árabes conseguem entrar com um conhecimento mais profundo sobre ela, até porque foi lá que ela atacou primeiro, né? Antes de chegar de fato na Europa, passou ali pelo Oriente Médio, e aí já tinha uma experiência maior, e com grande união, com grande força ali, a peste acaba sendo superada. E nós temos agora um final do século XIV, isso está acontecendo mais ou menos entre 1346, 1347, 48, e nós temos, né, uma última metade do século XIV com algumas mudanças muito fortes nessa estrutura feudal. Então, o que a gente chama de crise do feudalismo, na verdade, são transformações na ordem feudal que vão mostrar que o feudalismo ainda continua vivo, só que não é mais da forma como a gente conheceu. E aí, gente, esse modo de produção vai ser cada vez mais substituído por um outro modo de produção, que é o modo de produção capitalista, que vai aparecer daqui a um tempo. Beleza? Show? Mas isso aí ainda vai ser assunto para as próximas aulas. A gente vai falar sobre a transição. Na próxima aula, a gente fala sobre o renascimento cultural. E aí, a gente aprende mais um pouquinho sobre esse contexto também. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com os amigos. Um comentário também ajuda muito a gente aqui. O conteúdo é todo gratuito e feito especial para vocês. Lá no Instagram, @Alicerce da História, eu também tiro muitas dúvidas e tento responder a todo mundo lá que me manda mensagem. Valeu? Tamo junto, galera. Valeu!